Raul, aqui é o Viciado em Lutas, tutorial do que você tem que fazer toda vez que começa o vídeo. Comenta aqui onde tá apontando, dá like, não esqueça disso, inscreve, não deixa de ativar sininho. Valeu! Raul, bem-vindos à análise do Viciado em Lutas. Analisar a luta do Pride pra luta do título dos médios da Pride Total Elimination de 2005. O irmão mais novo do Murilo Ninja, Rua, o Maurício Shogun Rua, ele enfrentou o cara que venceu o irmão dele, o Rampage Jackson, que é um grande nome sim, talvez vocês não lembrem, mas foi uma luta, cara, foi uma das grandes lutas da época do Pride. Muita gente lembra com muito carinho e admiração essa luta em questão. Com certeza foi um atropelo. Abril de 2023. De 23. O que pode fazer e o que não pode fazer. Gente, o Pride era outra regra. Eu acho que o Pride ainda tinha o pisão de matar barata, tinha chute de meta. Cara, tem muito brasileiro hoje que teria ganho muita coisa a mais se fosse nas regras do Antigo Testamento. Pride ainda é uma época sinistra. A gente vê, eu não sei necessariamente se existe uma grande diferença de alcance, não aparenta ter muita. O cotovelo parece estar de certa forma se não fosse pela postura na mesma altura, o Rampage é maior. Na teoria ele tem mais alcance, na teoria ele é mais parrudo, mas cara, Shogun tá muito mais forte que ele. Lembrando, minha gente, 23 anos. Ele não tava em auge em questão de experiência. É interessante, ele fez uma tentativa de Wester, como ele também impediu todas as atitudes de joelhada do oponente. Ele colocando a mão aqui pela corda pro... Se o cara desse uma joelhada, ele pegaria as pernas e lançaria. Shogun é muito forte. Ótima joelhada, doutrinou, socando a costela. Na teoria, a única possibilidade boa pro Rampage seria joelhadas. Ele não tá em um ângulo muito bom de produzir força no soco. Shogun já tá encaixando muito. Talvez ele não tivesse uma postura pior ainda, mais cauteloso ainda, mas ele tá encontrando essa possibilidade de forma genial. E aí tu pega, ele tá tendo uma possibilidade melhor pra joelhada. Essa joelhada daqui. A gente vai ver o Rampage, que ele tá vendo que a criação de distância pra joelhada, cara, ele tá vendo prejuízo e ele não tá vendo diferença. Então, o que vai acontecer? O Rampage vai fazer de tudo pra deixar colado, pra não ter esse golpe. E existiria a possibilidade de tentar desequilibrar, mas na verdade o equilíbrio do Shogun é muito mais evidente. Tentativa de segurar a perna do pessoal pra pedir. Cara, Rampage tá na sinuca de bico. Qual é a mochilinha do cara aí atrás? A mochila de primeiro socorro. A gente vê uma coisa interessante. Isso, a gente vai ver uma tendência de mudança de estratégia do Rampage Jackson, depois do apavoro que ele acabou de ter. Shogun vai tentar martelar as pernas, e aí a gente vê um soco reto do Rampage. E o Shogun, o correto de você fazer um chute com qualquer uma das pernas é você esticar a mão para você desequilibrar ou impedir qualquer vinda de soco. Se o Shogun tivesse acompanhado o movimento da mão dele, ele conseguiria impedir esse soco e dar martelada. Aí, no caso, o punho do Rampage foi muito rápido, então ele deu essa desequilibrada, foi muito oportuno. Eu já sugeri isso em um vídeo, mas eu sugiro que vocês vejam. Foi no Fight Tips.
ele apresentou no Muay Thai a teoria do pedra, papel, tesoura do Muay Thai. O soco, quando você diminui a distância máxima do chute, a gente entra na distância máxima do soco, que o chute tem maior amplitude, e o soco vai atingir mais rápido qualquer chute quando você começa a reduzir o alcance do chute. A gente trabalha com a distância máxima de um chute, um soco não atinge. Quando você aproxima os socos comparado ao chute, vai ficar sempre mais rápido. Vai atingir primeiro. Aí o soco, ele perde na extrema curta distância, o famoso queima-roupa. Ele vai ter uma grande dificuldade para você acertar um soco, e a cotovelada é perfeita. Cotovelada supera soco. Cotovelada e joelhada não precisa falar nada, né? E evidentemente o chute supera em 1 milhão de anos a ajoelhada, porque a ajoelhada só pode ser feita numa determinada distância. Talvez você consiga ampliar com chute, com avanço, tudo, mas o chute domina. Existe essa teoria do pedra, papel, tesoura, é funcional, mas isso não dita nada. É muito relevante o nível técnico de ambos os atletas. Mas a gente vê a praticidade. Num vídeo que eu fiz do Barata lutando no Muay Thai, eu falo que nesses contextos que você vai chutar, o soco é ótimo para desequilibrar. Então, toda essa teoria foi posta em prática e ajudou o Rampage Jackson a ter um pouquinho de esperança, mas esperança, né? Equilíbrio do Maurício é muito bom, mesmo com esse soco. E a gente tá falando de um soco muito pesado. A gente vai ver um footwork do Rampage Jackson e tentar movimentar mais, entra e sai, mas vai adiantar nada. Ele na verdade não tem muita possibilidade de se movimentar, porque a pressão do Shogun, ele vai pressionar ele pra ir pra trás. Ele não vai ter coragem de ir pra frente depois do sufoco que ele passou. Se ele vem pra aqui, vai ser muito difícil ele parar um chute lateral. E a punição, se ele tentasse fazer um footwork pra direita, seria extremo. A gente tá falando de um punho e uma perna. Ele movimentasse aqui, ele podia tentar ser ligeiro, mas ele ainda ia ser atingido pelo chute. Aqui, esse caminho é o caminho pro cemitério. Então, inviável. Então, ele tentar apelar pro bots é inconcebível achar que ia dar certo. A gente tá vendo tentativa de clean, só que a joelhada do Shogun, monstruosidade. Ótimo chute, só que eu até falei isso no React. Ele tentou criar a sensação que ia ter esse chute da perna esquerda. Rampage reagiu, mas ele, pra se equilibrar e pegar o alcance certo, e talvez ele não pegou nem a altura correta, que se ele tivesse um pouquinho mais alto, o chute teria sido muito bem feito. Ele quase na hora de pousar que ele conseguiu chutar, deu muito tempo pro Rampage se levantar os braços e impedir o choque com o rosto, a cabeça. Se o Shogun tivesse preparado um pouquinho mais, mas talvez ele não tivesse conseguido fazer nada, ele estava se movimentando, ele se equilibrou, pegou postura para tentar. Só que ele teve que se equilibrar um pouquinho no meio do ar para se adequar ao giro e dar esse chute. Talvez com um pouquinho menos de pressa ele teria feito de forma magistral, mas vai saber se teria sido mais funcional. Tipo, foi de encher os olhos, sem dúvidas. Se vocês assistirem o vídeo original, vou até deixar o som aqui no máximo. Vou tirar o fone de ouvido para eu não sofrer. Olha a reação dos comentaristas. Tá, vou abaixar o som que tá doendo os ouvidos. Rampage é que ele até viu que é uma possibilidade para essa joelhada ele empurrar, só que novamente ele vai ser pressionado no corner. E ele se cansou muito ao decorrer desse intervalo de combate. Ele se cansou muito e ainda vai se cansar mais. Não tem como ele se dispor, tentar fazer jogo de empurrar.
Ele tá muito cansado. Ele ainda vai tentar apelar pro footwork, só que não adianta. E é interessante, o Shogun podia vir com essa perna, mas o entra e sai dele já tá tão desajustado porque ele gastou muita energia, então o footwork é muito afetado. Então ele pode punir com a perna que não seria nem tão adequada para punir o footwork lateral. Então tá começando o massacre e vai piorar, em outras palavras. Aí a gente vê ele tentar pegar pras costas. Aí ele podia fazer muita possibilidade. Eu esperaria um Suppress, porque eu pessoalmente eu gosto muito. O Rampage fez de tudo para tentar derrubar, mas derrubar só com força física não ia adiantar. E toda a técnica dele tá literalmente para impedir que o Shogun pegue as costas. Pegue de forma completa. Mas entrou num ótimo ângulo pra ele martelar a perna. Tipo, e ele tá atacando não é nem o osso, é a musculatura. Então daqui a pouco o Rampage não vai conseguir se mover de tanto dano na musculatura. Vai ser muito exaustivo. Ele não tem ângulo pra conseguir uma joelhada de forma correta. Hoje em dia, com o avanço do extra da maioria dos lutadores, a defesa de quedas, a gente não poderia encontrar esse mesmo tipo de cenário com tanta facilidade. Mas se você consegue segurar os braços e tu colocou a pessoa na parede, uma ótima sugestão para o seu jogo de arte mista é essa joelhada sinistra do Shogun. Destruindo uma perna, destruindo outra. E outra, a gente viu tinha o ritmo totalmente diferente e a velocidade do soco era outra. Shogun teve muito tempo para fazer esse contra-ataque. Que chute. Ótima jogada. Cara, caiu no chão contra um brasileiro. Eu não lembro se nessa época o Shogun já tinha um chão tão grande quanto ficou no auge da carreira dele, no final da carreira dele, mas tipo, ele tá sendo destruído, então de qualquer maneira ele tem que temer o chão mais que tudo. Agora ele tá sofrendo muito nos braços, pra não sofrer muito no rosto. Ganhou o irmão mais velho, vai sofrer pro irmão. É vingança, minha gente. Rampage foi superado em todos os aspectos. Não existe um cenário em que tu fale que o coitado teve alguma dominação. É engraçado que o Rampage ele se equilibra demais. Cara, eu pararia a luta aí, mas também a gente tá no Novo Testamento. Caraca, olha esse chute. Eu gostava dos tiros de meta. Os médicos não. Eu teria parado aí também. Tem nem muito o que falar, não tá sendo nem mais combate, já virou massacre. Pior que eu já vi recentemente esses tiros de meta, mas eu não posso entrar em detalhe. É isso. É uma das lutas mais relembradas pelo Shogun e eu acho que uma das que eu mais me recorde. Foi uma dominação, foi uma aula, foi quase uma chacina. É uma luta muito boa. Eu acho que se você quiser adentrar num, num dos grandes lutadores que definiu o Pride e você quer ver um dos melhores desempenhos, eu acho que essa é uma das melhores lutas para você começar
sobre a carreira do Shogun. Vai ser um cara que realmente eu pretendo trazer mais futuramente, como diversos outros lutadores. Se vocês gostaram, não esquece de dar likezinho, se acharam que o meu trabalho merece. Caso vocês concordem com o que eu falei, ou discordem, ou acrescentem, ou tragam uma curiosidade, comentários está aí. Se acha que vale a pena se inscrever no meu canal para acompanhar meu trabalho e acompanhar mais recomendações e análises, escreve aí. Se quer acompanhar tudo na mesma hora que sai, ativa o sininho. É isso, minha gente.